gente comece a descobrir que no tempo em que nós estamos vivendo, parece que as coisas giram exatamente muito diferente desta verdade do texto que está aí no Data Show para vocês, tá? Que a gente está buscando exatamente os nossos próprios interesses, que a gente está lutando para que satisfaça as nossas próprias vontades, sem levar em consideração as coisas do outro. Eu estou me referindo, volto a lembrar, das coisas espirituais, no que diz respeito à fé. Bom, faz a gente entender então, de que se de fato esse tempo que a gente está vivendo uma busca dos seus próprios interesses, a gente vai ter muito problema no que diz respeito às coisas que são unidade na igreja, espiritualidade dos nossos irmãos, e as convicções da vida de fé, elas não conseguirão ser mantidas no nosso meio. Pessoas se escandalizarão. E é exatamente esta palavra que a gente vai ver com frequência aqui, neste capítulo de número 8, quando Paulo vai tratar sobre consciência de uns que são fracos, vai dizer de que uns, por causa da sua consciência fraca, se escandalizam por causa do comportamento de outro. Então aí a gente chega a um parecer, a um denominador comum, que o assunto que a gente está começando a tratar aqui, isso tem a ver com coisas que trazem problemas para o meio da igreja. Quais são esses problemas? Eu comecei dando um anúncio para vocês, pedi que o pastor Estênio avisasse para vocês que eu queria tratar com vocês hoje sobre coisas duvidosas, porque são exatamente as coisas que a gente tem dúvida que vai fazer com que haja problemas no meio da igreja, porque as coisas que são de dúvida geram transtorno no nosso meio, tá? Também é importante dizer para vocês que parece que a gente está tão senhor de si, ou senhores de si, de que a gente está tomando o nosso caminho, a gente tem o nosso conhecimento, a gente tem o nosso parecer, e o parecer do outro, o conhecimento do outro, a consciência do outro, de nada vale. E é exatamente nesta circunstância que a gente vai ver Paulo tratar isto aqui, porque há problemas existentes nesta igreja, no que diz respeito a coisas duvidosas, e estas coisas duvidosas estão criando problema para alguns membros da igreja. Os membros estão escandalizados com o que os outros estão fazendo, e o que os outros estão fazendo, eles ainda estão com um parecer, e eu vou dizer o parecer deles, do que eles estão dizendo, o que eles estão pensando, qual é a forma deles pensarem, e o que Paulo faz para combater isso. Então, deixa eu começar tratando para vocês algumas coisas duvidosas. Normalmente, as coisas duvidosas são as coisas que beiram ao pecado. As coisas duvidosas, elas chegam bem perto do pecado. Quando não chega bem perto do pecado, estas coisas estão para se tornar um pecado, ou já se tornaram um pecado. E Paulo, pensando nisso, que coisas duvidosas estão à beira do pecado, ou já se transformaram em pecado, e aí está criando problemas na igreja, e a gente vai perceber de que alguns vão perder a fé, e isso aqui é muito sério, Paulo vai tratar isso, vão perder a fé por causa do comportamento do outro.
Alguém vai se escandalizar no comportamento do outro. Isto aqui é muito sério, irmãos. E aí o que fazer? A gente precisa aprender a ter renúncia. A gente precisa lembrar dos interesses no coletivo. A gente precisa lembrar dos interesses do reino de Deus. E aí eu poderia citar aqui para vocês, e não tem como eu ficar aqui fazendo uma lista de coisas duvidosas. Eu vou citar o texto aqui do que Paulo trata sobre coisas duvidosas. Mas se eu fosse tratar aqui de coisas duvidosas, irmãos, normalmente os crentes perguntam: será que isso é pecado? O outro diz assim: eu não vejo isso não, isso aí é do tempo passado. Outros vão dizer: isso é besteira. Ah não, eu estou estruturado na palavra, no conhecimento que eu tenho de Deus. E eu tenho conhecimento de Deus, eu não posso fazer nada em favor do irmão que pensa sempre de forma equivocada. E são com isto uma série de problemas que vão acontecendo no seio da igreja. Um está escandalizado com o outro, porque o outro tomou uma determinada decisão, fez uma determinada coisa, é uma coisa duvidosa, tá? Eu não quero criar aqui nenhuma polêmica, irmãos, mas normalmente os nossos pais, eles sempre foram muito zelosos. Os nossos pastores sempre foram muito zelosos. E a gente precisa agradecer a Deus e ver isso com bons olhos. Mas normalmente, a nova geração que chegou agora, eles entendem que o tempo da geração anterior é uma geração que não conhecia de fato a palavra de Deus da maneira que é. Por exemplo, muitas coisas se dizia acerca de usos e costumes, muitas coisas de usos e costume vêm sendo deixados de lado. Por exemplo, eu já vi situação, irmãos, e eu tenho certeza que vocês se escandalizariam também. Estou falando minha situação como pastor, tá? Pastor se escandaliza? Se escandaliza também, irmãos. Do jeito que os crentes se escandalizam na vida de um pastor, o pastor também se escandaliza com determinada situação. Por exemplo, eu vi uma situação, uma irmã, não é daqui, por favor, eu espero que isso não aconteça, tá? Porque senão vocês vão me escandalizar, tá bom? Vou ter que chamar para uma conversa. A irmã na praia, mostrando o busto aqui, os seios, e de biquíni. E essa postagem na rede social, normalmente é um assunto que desagrada. E aí isso fica: mas isso pode? Ué, isso, a igreja está adequando-se a isso? Na verdade, irmãos, eu penso que isso trata muito além das questões de uso e costume. Mas os assuntos são tão polêmicos, irmãos, e duvidosos, e coisas que vão sendo modificadas, hoje dialogadas, porque nos tempos mais antigos, isso cabia exclusão. Há 30 anos atrás, 32 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, isso gerava um problema de culto de membro. Hoje, de fato, as coisas estão realmente modificadas. Agora, desde que estas coisas sejam avaliadas no âmbito da palavra de Deus, porque penso que determinadas coisas, elas já não se tratam de dúvida, se tratam de uma questão moral. Se trata de pudor. Pudor está na Bíblia. Se trata de uma pessoa recatada, que se preserva, que preze pelo bom testemunho, de que pense nas pessoas antes dela pensar na sua própria vaidade, antes dela querer o like lá, antes dela querer a pessoa querer a curtida.
Quais são os interesses que estão por trás disso? As perguntas são: o que eu faço? Faço para a glória de Deus? O que eu estou fazendo, Deus se agrada disso? O que eu faço é importante para a comunidade aonde eu convivo, neste caso a igreja? O que eu faço não escandaliza meus irmãos? É importante a minha atitude? Então, se a gente conseguir responder isto positivamente, glória a Jesus, irmãos. Faça isso, porque se é para a glória de Deus, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do nome do Senhor. Todas as nossas ações, irmãos, precisam ter um cunho que seja para a glória do nome de Jesus. E lamentavelmente, eu diria para vocês, muitas coisas hoje é para o próprio ego, não é para a glória de Deus. Muitas coisas têm a ver com a vaidade humana. Muitas coisas nós abrimos mão, porque isso aqui vai uma discussão muito longa, tá? E eu vou entrar num assunto aqui, porque Paulo trata isso no capítulo de número 8, e isso não está só lá no tempo da igreja primitiva, isso aqui é a palavra de Deus, e a gente precisa pensar neste assunto, e que essas coisas tenham temor no nosso coração. Quais são os assuntos que nós achamos isso muito polêmico? As mudanças, as coisas que acontecem no nosso tempo, são na verdade aquilo que está profetizado: tempos trabalhosos, apostasia, as pessoas estão com soberba da vida, e o crente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com este tipo de pecado que se chama soberba da vida, porque a soberba da vida a gente não quer. Se isso, Deus nos livre e guarde, acontecer conosco, a gente não ouve ninguém, a gente não se dobra para ouvir um conselho, para ouvir uma exortação, para ouvir uma admoestação, porque a gente pensa na nossa própria vontade, porque a gente toma uma posição de senhor e a gente não quer ser servo. E no reino de Deus, irmãos, aqui todo mundo é medido como servo. Não tem ninguém aqui, irmãos, como Senhor. O único Senhor é Ele. Ele é o que governa, Ele que dá diretriz, e a gente se submete ao poder da sua palavra. Mas então deixa eu entrar aqui no assunto do capítulo 8, para mostrar para vocês o que está acontecendo, e o que Paulo vai tratar com esses crentes, com relação às coisas duvidosas. Antes de eu entrar, eu preciso perguntar isso aqui para vocês. Vocês talvez vão ficar com vergonha de me responder, tá? Vocês acham que tem muitas coisas duvidosas entre nós, irmãos, no que diz respeito ao âmbito da fé? Vocês pensam que muitas coisas que acontecem no nosso meio, há dúvidas no meio do povo? Será que isso pode? Será que isso não pode? Será que isso deveria ser assim? Será que isso não deveria ser assim? Bom, eu tratei uma com vocês, que eu penso que isso tem até uma discussão. A pessoa posta as coisas na internet, tudo joga lá no Instagram. Irmãos, me permita com isso, eu vou dar orientação para vocês. Tem hora que eu acho que a nossa geração, ela está até doente, porque a pessoa pega um cachorrinho, ela posta que pegou o cachorrinho, comprou o cachorrinho, que ela está comendo tomate, aí ela posta lá que ela comeu hoje tomate. Aí no outro dia ela diz que ela bebeu água, aí ela tira uma foto, ela bebendo água. Aí a outra tira a foto, ela na academia. Aí ela precisa postar que ela está na academia. E aí a gente vai postando as coisas que parece que a gente precisa de likes, a gente precisa de curtidas, porque essa geração que está nessa pós-modernidade, parece que tem uma dependência dessas coisas, que vive em torno dessas funções, porque se a pessoa não der uma curtida lá, é capaz de falar bem assim: ninguém curtiu, ninguém me responde, ninguém
Eu já tenho muita dificuldade com rede social e não pense que é por causa disso que eu estou ensinando isso para vocês. Eu estou falando que os próprios educadores, a escola, os conhecedores dessas questões, medicina, os psicólogos e tantos outros profissionais percebem que o excesso desse tipo de comportamento em celular, isso pode tornar a pessoa doente. E aí a gente pensa que não adianta também combater contra isso, que a gente não tem que ter celular, porque isso seria uma grosseria nossa. Mas o equilíbrio, a gente entender o que a gente deva postar, o que a gente deva fazer, como saber usar a rede social, isso é um comportamento nosso. Porque a pessoa sabe usar a rede social só em torno dos seus próprios interesses. Pergunte se ela posta determinado tipo de serviço em torno de evangelização, eu evangelizei. Olha, eu falei de Jesus. Normalmente, isso não dá ibope, isso não dá curtida, isso não dá like. Então, o que não é curtida, o que não dá like, as pessoas, então, eu vou colocar um comportamento que dá like. Me permita aqui dizer alguma coisa para vocês, isso é muito sério, eu não entrei no assunto ainda. Eu encontrei uma circunstância de uma moça, também não tem nada a ver aqui. Essa moça fez uma exposição do seu corpo e estava dando um problema muito grande com seus pais, porque ela fez uma exposição do seu corpo, tá? E eu me reservo aqui de não falar qual é a exposição do seu corpo, tá? Uma forma bem, como é que nós falamos no termo, eu preciso escolher o termo aqui para ser dito, para não tratar isso aqui, está sendo filmado, mas uma coisa em torno da sensualidade, uma coisa que não é para a glória de Deus, não tem louvor. Entendo que isso não tem a bênção de Deus, e a moça postou o negócio lá, e os pais conversaram comigo, e a gente precisa ter muito jeito para poder tratar um negócio desse, numa situação difícil, e essas coisas são o que vem acontecendo, e a gente vem recebendo instrução, que a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque existe uma série de pessoas maldosas nas redes sociais, que pegam fotos, pegam determinada exposição. Existe hoje aí, como é que é o nome? Eu estou tentando lembrar aqui de uma coisa que vem acontecendo nesse tempo, que a pessoa coloca a imagem de um corpo no rosto de uma pessoa, que parece que era a pessoa que estava fazendo as coisas. Então esse tipo se vocês lembrarem, vocês podem falar, tá? Esse tipo de comportamento vai criando uma série de problemas, e são exposições que vão se fazendo. No assunto aqui do capítulo de número 8, o assunto é tão sério, que Paulo vai tratar isso com muito temor, irmãos, mas com conhecimento da parte de Deus. Qual é o assunto do capítulo de número 8? As pessoas que reuniam na igreja de Corinto, eles estavam cercados de muitos templos pagãos. Esses templos pagãos, eles tinham os seus cultos envolvidos com a idolatria. E dentro deste culto idolátrico, muitos animais eram sacrificados em favor dos ídolos. E quando esses animais eram sacrificados em favor dos ídolos, a carne desses animais depois era levada para o açougue. E a carne que era vendida no açougue, os crentes estavam indo lá e comendo das coisas sacrificadas aos ídolos. Percebe que a partir do verso de número 3, diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Aí o verso 4: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos,
Sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então Paulo está dizendo neste versículo de número 4, que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, ora, os crentes sabiam que os ídolos de nada é, porque na verdade há um só Deus. Então, comer carne sacrificada dos ídolos, de nada é, não tem problema nenhum. Era o que alguns pensavam dentro da igreja de Corinto. E Paulo vai fazer estas correções, porque Paulo vai entender que o posicionamento desses crentes era um posicionamento inadequado. O que esses crentes tinham de princípio? Eles diziam, verso de número 1 e 2, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que temos conhecimento. Vou dar uma paradinha aqui. Bom, o que os crentes diziam? Bom, eu tenho conhecimento, eu entendo que isso não tem problema nenhum, eu comer da carne sacrificada ao ídolo. Eu posso pegar da carne sacrificada ao ídolo, porque o ídolo de nada é, não vai me fazer mal nenhum. Eu sei que eu não tenho problema nenhum em comer de carne sacrificada ao ídolo, porque o meu conhecimento me diz que eu posso comer, que eu não tenho problema nenhum em pegar dessas carnes que foram sacrificadas lá no templo pagão, e que agora vieram para o açougue e chegaram na minha casa, eu posso comer perfeitamente. E o outro crente que estava vendo lá, o irmão comprando a carne sacrificada e comendo, estava escandalizado. Aí ele dizia assim, ora, pode comer da carne sacrificada ao ídolo? Eu não sabia. Não, eu acredito que não pode. Pode, não pode? Aí como é que Paulo ele começa a endereçar isso para essa igreja? Ele está dizendo, sabemos que todos temos conhecimento. Só que ele continua neste mesmo versículo primeiro, ele diz assim, o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que ele já está começando a introduzir? Que normalmente quem julga que tem conhecimento se torna orgulhoso. É isso que ele está dizendo. O conhecimento incha, o conhecimento torna a pessoa orgulhosa, a ponto de dizer, eu acho que não tem problema nenhum. E Paulo diz, olha, mas esse conhecimento está te inchando, está te tornando orgulhoso, porque esse conhecimento que leva a gente a considerar só as nossas próprias vontades, irmãos, isso é um conhecimento fora dos padrões divinos, é um conhecimento que só incha, que só deixa a pessoa orgulhosa. Mas aí ele diz, o conhecimento incha, mas o amor edifica. E ele está dizendo, se vocês pensarem primeiro no critério do amor, vocês vão ver que vocês vão levar em consideração aquilo que a consciência do irmão fraco, ele está pensando acerca dessas coisas, neste caso aqui, de coisas sacrificadas ao ídolo. A ciência incha, o conhecimento incha, mas o amor constrói. Então, Paulo está dizendo, se a gente tiver amor, a gente leva sempre em consideração a consciência do irmão, o que ele pensa e o que ele acha, e aí a gente passa a tomar algumas atitudes. São algumas considerações que a gente precisa ter. Então Paulo trata aqui de 4 considerações, e eu vou começar a abordar as considerações e vou citar o versículo para vocês. Primeiro, nestes versículos que aqui estão contidos, ele diz que a gente primeiro, irmãos, precisa considerar a nossa própria atitude. Está do verso 1 até o verso de número 3. Por quê? Porque no verso 2 diz assim, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, antes que eu faça alguma coisa, eu preciso considerar as minhas
atitudes. Eu preciso levar em consideração se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Se o que eu estou fazendo não vai escandalizar o meu irmão. Se o que eu estou fazendo não cria prejuízo na nossa comunidade de fé, para que as pessoas, ao olharem para o meu comportamento, quanto às coisas duvidosas, eu digo, não, isso aqui pode ferir a consciência fraca do meu irmão. Então, sempre quando a gente tomar uma decisão, primeira coisa, a minha atitude precisa ser considerada se isso é para louvor do Senhor, se isso é para a glória de Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, seja para a glória do nome do Senhor. Mas quais são os comportamentos deste tempo, irmãos? Quero saber do que o outro, se ele gosta ou não gosta. O que é importante é o que eu penso. Eu não vejo problema nenhum nisso. Isto é, aquilo que o conhecimento está inchando. O conhecimento incha, mas se pensar no princípio do amor, o amor constrói, o amor edifica. Com isso, irmãos, nós teríamos muito menos problema na nossa igreja, tá? Estou falando da nossa denominação. Porque em nome do conhecimento, irmãos, as pessoas vão fazendo o que eles querem. Em nome do conhecimento, as pessoas vão tomando a sua própria atitude. Em nome do conhecimento, diz, eu não vejo problema nenhum nisso. Tomemos cuidado, irmãos, vocês vão ver aonde que vai chegar isso aqui, como isso é sério. Então, a primeira coisa que a gente deva considerar, no verso 1, 2 e 3, a gente vê que Paulo está dizendo que a gente deva considerar a nossa própria atitude. Isso está explícito no verso 2, se alguém cuida saber alguma coisa, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Por quê? Porque ele só está pensando no conhecimento dele, ele não pensa no princípio do amor, porque o conhecimento incha e o amor edifica. Segundo fato que a gente deva considerar, está no verso de número 7 e 8, que a gente deva considerar as convicções do nosso irmão. Veja o verso 7 e o verso de número 8. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Então observe que no verso de número 7, Paulo, ele está mandando a pessoa considerar as convicções do seu irmão. Então quando eu penso em decisões ou atitudes ou ações da minha parte, sempre eu preciso considerar que o que eu vou fazer, eu preciso considerar as convicções do meu irmão. Olha esse verso de número 7, como ele deixa isso claro. Mas nem em todos há conhecimento, ou seja, nem todo mundo conhece como você, nem todo mundo sabe como você. É isso que ele está dizendo. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo. Ou seja, alguém que está comendo, viu que pode comer aquilo que está sendo sacrificado ao ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, a sua consciência, sendo fraca, ela passa a ser contaminada. Ou seja, eu fui influenciado pelo outro, porque o outro comeu, aí eu digo, eu também posso comer. Mas aí eu começo a comer e a minha consciência é fraca, eu disse, isso está me tirando a minha paz de espírito, isso aqui é pecado, isso aqui eu não devo fazer isso aqui está errado, e a pessoa vai perdendo as suas convicções de vida de fé,
e ele fica com a consciência contaminada por causa do comportamento do outro, que achava que ele tem conhecimento e ele podia comer, e agora o outro irmão, ele está sendo contaminado através da atitude do outro. O que isto leva, irmãos? Leva a um prejuízo na vida de fé do outro por causa do meu comportamento. Você poderia me fazer uma pergunta e dizer assim: pastor, o evangelho, eu tenho que ficar pensando no que o outro pensa com relação às minhas decisões? Sim. Com relação aos meus comportamentos? Sim. Isto é evangelho, irmãos. Isto é pensar no outro, isto é pensar no próximo. Mas a gente está vivendo um tempo, irmãos, volto a repetir isso aqui para você, que a gente não quer pensar no outro, a gente quer pensar na nossa própria vontade. E pensando na nossa própria vontade, se perde unidade da igreja. Pensando na nossa própria vontade, se perde espiritualidade, e aí muita gente, irmãos, deixou a igreja por causa de comportamento de outro. Muita gente abandonou a fé por causa do comportamento de outro, e a gente vive um tempo difícil e que a gente precisa da obra do Espírito Santo para mover nosso coração, irmãos, e fazer com que a gente viva em função dos outros e não em torno da nossa própria função. Bom, o terceiro é que a gente deva considerar a salvação do nosso irmão. Está no verso de número 9. Olha o que o verso de número 9 diz: mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Eu tenho a liberdade de fazer, eu acho que eu posso fazer, eu tenho conhecimento, e em nome desta liberdade, em nome do conhecimento que eu tenho, o irmão da consciência fraca, ele está escandalizado. E Paulo diz: mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E isso faz a gente pensar de que a gente precisa ser dominado pelo sentimento do amor, daquele que constrói, que edifica, que está no versículo de número 1, porque a gente sempre, ao tomar a decisão, a gente vai ver que esta liberdade que a gente goza em Cristo, ela não é escândalo para alguns. Porque o evangelho, irmãos, não é um evangelho de não faça isso, não faça aquilo. E a gente não deva estar espreitando ninguém, mas a gente precisa se policiar a ponto de entender que a liberdade que eu tenho em Cristo não deva servir de motivo para escândalo para outros, porque aquele que tem uma consciência diferente da sua, se escandaliza com o seu comportamento. Irmãos, eu cheguei num lugar, e aí no lugar aonde eu cheguei, eu encontrei uma pessoa de forma muito inadequada nas suas vestes, também não tem nada a ver com aqui, Deus sabe que eu estou falando a verdade, e aí o sujeito parece que ficou assim meio sem jeito quando eu vi, porque ele não esperava que eu fosse encontrar ele ali, em um lugar distante, um lugar longe, e eu estava lá neste lugar, passando por lá, e o sujeito estava lá de uma posição assim muito inadequada. E aí, no que eu me aproximei, o sujeito ele estava com um jogo de... Como é que é o nome daquele negócio que aparece na propaganda da televisão, que é um negócio de sorte, que tem negócio de caminhonete, que vende... eu esqueço como é que é o nome daquilo, tá? Vocês precisam ficar com vergonha, vocês falam que aparece na propaganda, na televisão, é tipo como se fosse um bingo, chama o número da pessoa, tipo capixaba cap, é isso aí, é exatamente isso, obrigado. E aí o sujeito com
um monte de negócio que tinha adquirido, entendeu? E ele estava lá com um copinho de cerveja ainda. E quando viu, mas pasmem, os irmãos, para ele isso não tem problema. Para ele isso não tinha problema nenhum. A teoria dele é que beber um copo de cerveja não faz mal. O negócio é o que a Bíblia fala que nunca deva se embriagar. Eu comecei dizendo para vocês que as coisas duvidosas beiram o pecado. Beiram o pecado, tá? Quando outras já estão dentro do pecado. Porque eu penso, irmãos, que estas coisas não são padrões de filhos de Deus, de servo de Deus. Isso aqui não está relacionado a uso e costume. E aí, quando a pessoa começa a abrir essas portas e vai tomando as suas decisões, vão chegando a comportamentos de que para ele a consciência do outro irmão de nada é. E ele vai chegando a determinados comportamentos a ponto dele não considerar a salvação de ninguém. Vai ver que ele não considera nem a sua própria salvação. E Paulo diz nesse verso de número 9, dizendo: mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Não abate a minha fé eu ver, mas me assusta. Me deixa, irmãos, pensar de que essa salvação dessa pessoa corre risco, de que o comportamento dessa pessoa já começa a comprometer a fé dos irmãos, começa a comprometer a fé de outros. Eu disse aqui isso para vocês também, que eu estava trabalhando de motorista lá na área da CST, aí encontrei um irmão, e aí ele deu uma falta de sorte, que ele vinha descendo do ônibus, eu ia subindo no ônibus, lá dentro da própria CST mesmo, e aí, quando ele vem descendo, eu estou no pé do primeiro degrau da escada do ônibus, e aí a pessoa, quando ele vai me ver, ele me deu a mão assim, mas ele me deu a mão também lotado de papelzinho do Capixaba Cap também, esse também era Capixaba Cap. Aí, mas lotado na mão dele, aí ele quis mudar de mão, tá? Eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não podia exortá-lo ali, perto das pessoas. Eu disse: Pai do Senhor, irmão fulano. E aí, o outro que estava perto dele, os amigos dele, porque ele ficava lá jogando dominó, ele fazia um monte de coisa de jogos no meio de ímpio. Aí a palavra, parece que vem como uma correção, irmãos. A palavra dos amigos dele que estava descendo do ônibus com ele, porque eram todos motoristas, um dos que desceram do ônibus e viram, quando eu disse: Paz do Senhor, irmão fulano, aí ele diz assim: você é crente, rapaz? Ah, não, você não é crente não, rapaz, tá? Você não, ele é crente, e você... Não, você não foi crente nunca. E foi, eu queria subir da escada, eu fiquei com vergonha por ele. Olha que vergonha que a pessoa vai, porque a pessoa vai usando da liberdade, essa liberdade que a pessoa acha que tem em Cristo, que ela pode fazer o que ela quer, que ela pode fazer o que ela pretende. E eu sempre digo, irmão, liberdade em Cristo não é para fazer o que se quer. Liberdade em Cristo é para fazer o que se deve. Eu conheço os meus deveres em Cristo, e a minha liberdade que eu tenho em Cristo, como vocês têm liberdade em Cristo, é para a gente fazer o que é para a glória do nome do Senhor, irmãos. Me permita, irmãos, eu não quero ser polêmico, mas que eu vejo de gente pela rua aí, irmãs andando de calça apertada, colada, aí nós vamos dizer: é uso e costume, e a gente vai perdendo, irmãos, a essência do evangelho, que a gente nunca pensa no outro.
Porque a gente começou com o estatuto nosso da igreja, quando se dizia assim, para usar somente em trabalho, ou de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa. Ih, irmãos, permita dizer, irmãos, conversa fiada, isso é besteira. O pessoal usa calça, irmãos, e dá aquela calça colante, leg, tá? E eu vejo aqui isso, tá, irmãos? Mas vai o pastor tratar um negócio desse hoje, que o pastor atrasado, o pastor, e isso muitas vezes eu tenho dito, isso é falta de marido, às vezes que não fala, isso é falta de orientação de pai, orientação de mãe, uma orientação do esposo, poder lembrar, irmãos, que determinadas coisas fugiram dos princípios, irmãos, daquilo que foram tratados. Pastor, em que mundo o senhor está? Eu estou no mundo do evangelho, irmãos, que a gente precisa pensar mais nos outros, e a gente não está vivendo pensando mais em ninguém, a gente está pensando na nossa própria vontade. E aí o texto encerra, irmãos, que Paulo vai fechar neste capítulo de número 8, no verso 12, no verso 13, vem a maior exortação, que a gente precisa considerar a Cristo. Olha o que o verso de número 12 diz: ora, pecando assim contra os irmãos, então vocês estão pensando, vocês estão vendo que alguém está pecando contra os irmãos, que o pecado está sendo cometido contra os irmãos, mas não é só contra os irmãos. Paulo diz: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra quem? Pecais contra? Peca contra Cristo, irmãos. A gente não levar em consideração, que é o que o texto está dizendo, ferindo a consciência fraca do irmão, a gente não está pecando só contra ele, a gente está pecando contra Cristo. Tomemos cuidado, irmãos. Parece que o que eu estou falando hoje aqui está fora da realidade, só parece, irmãos, só parece. Parece que o que eu estou dizendo aqui, eu estou vivendo no século anterior, parece, mas eu estou dizendo com temor e tremor diante de Deus. Pensemos, irmãos, que muitas das nossas ações estão refletidas na falta do temor de Deus, estão refletidas na soberba, que a gente diz, eu acho que não tem problema, eu não vejo problema nisso, eu não vejo nenhum problema, e a gente vai, eu não vejo problema, não vejo problema, não vejo problema, não vejo problema, em nome do conhecimento, mas o conhecimento incha, traz orgulho, mas o amor edifica. Aprendamos uma coisa, irmãos, o ser humano não sabe conviver com determinadas liberdades, porque se oferece uma liberdade, ele quer uma liberdade ainda maior. Você oferece uma oportunidade maior, aí ele quer uma oportunidade ainda muito maior. No que diz respeito, me permita, as mulheres que parecem que ainda não conhecem determinados princípios, porque se começavam lá atrás de falar de pinturazinha, de esmaltezinha, que pinturazinha, esmaltezinha é fichinha. Hoje em dia, irmãos, as coisas estão tão abertas, que coisa de pintura, irmãos, a gente nem fala mais na nossa igreja, tá? Passou. Pastor, mas isso é uso e costume. Ok, não estou tratando disso aqui, mas eu penso que determinadas coisas estão ferindo consciência dos outros, porque as mulheres foram utilizando de liberdade, e a liberdade foi se aumentando, irmãos, que isso está em exposição, isso estão nas redes sociais, tá? Eu falei com um irmão aqui, tá, da nossa congregação, ele postou lá, irmãos, dentro do grupo dos obreiros, postou lá, um escudo de um time de futebol. Os obreiros estão aqui, sabem disso,
E eu repreendi ele, falei, não quero esse tipo de postagem aqui no grupo. Primeiro, irmãos, que eu entendo que futebol é um ídolo no nosso país. E que essas coisas vão se tornando cada vez mais abertas no nosso meio. E eu confesso para vocês que eu fico escandalizado. Eu fui numa determinada igreja, estava se fazendo ficha de inscrição para um determinado assunto, e o camarada estava fazendo ficha de inscrição com a camisa do time. E aí a gente vai permitindo as coisas, daqui a pouco isso vira um mundanismo no nosso meio, irmãos. Isso vai criando um problema sério no meio da igreja, de maneira que a gente vai entendendo que tudo é normal e de que tudo é muito natural. E o que a gente precisa fazer, irmãos? Considere as convicções do seu irmão, considere a Cristo, considere a salvação do seu irmão, considere a sua própria atitude. Agora, se a gente não quiser fazer isso, irmãos, a gente corre um grande risco, tá, irmãos? Primeiro, de colocar o nosso irmão no mundo, ele perder a salvação, e se a gente não perder a nossa, porque a gente julga as coisas baseado no nosso próprio conhecimento. A ciência incha, o conhecimento traz orgulho, mas o amor sempre constrói. Que Deus nos ajude a ter temor, irmãos, que a gente sempre pense desta maneira. Pastor Evaldo vai cantar mais um hino, e nós vamos recolher a oferta para a obra do Senhor, e já está encerrado. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor.